Ok, então aparentemente esse debate finalmente ganhou muita atração na internet nos últimos anos, não é mesmo? Tigre siberiano versus urso pardo. A essa altura está quase no mesmo nível que tigre versus leão. Mas todos nós sabemos quem ganharia o confronto, certo? Bem, o debate tigre versus pardo é logicamente unilateral. Eu mesmo no passado fiz um vídeo sobre esse tema e preciso admitir que olhando daqui, hoje ele parece muito enviesado. Então, para estabelecer a premissa, a luta será entre um tigre siberiano macho irritado e um urso pardo macho irritado, sem recuar, sem fugir, apenas um bom e velho combate territorial. Esta será uma luta frontal, então nada de ataques sorrateiros ou emboscadas. E mais uma coisa, essa luta acontecerá em um campo aberto, sem árvores ou esconderijos que possam surpreender o adversário. Certo, agora que estabelecemos algumas regras básicas, vamos começar a análise dos personagens principais desse vídeo. Então deixe seu like e se inscreva nesse canal. Vamos ao embate. O tigre siberiano, também chamado de tigre de Amur, vive na floresta do extremo oriente da Sibéria, daí o nome. E devido aos seus ambientes frios, o tigre tem pelos mais grossos do que seus colegas de regiões mais quentes. Por razões óbvias, faz muito frio no extremo oriente e sua camada de gordura também é mais espessa. Por caminhar largas distâncias na neve e ainda subir em árvores, seus músculos são altamente definidos. Então quanto que ele pesa? Bem, o tigre siberiano é um verdadeiro colosso entre os felinos, com machos medindo entre 3 e 3,5 metros de comprimento, sem a cauda, e pesando de 250 a 350 quilos. Ele não é apenas grande, ele é uma máquina de matar de 300 quilos com listras. A sua altura de ombro varia de 1,20 m a 1,30 m. Agora, quanto ao tamanho do urso pardo norte-americano, isso realmente depende da localização, subespécie e da estação do ano, onde a oferta de comida é maior ou menor para ele. Então vamos fazer uma média generosa aqui hoje. Afinal, ele é um dos maiores carnívoros terrestres do planeta. No Alasca, por exemplo, os pardos costeiros podem pesar entre 270 a 410 quilos, e não é raro encontrar machos que pesem até 450 quilos. Em Yellowstone, os números são um pouco mais modestos, com machos pesando entre 180 a 300 quilos. De qualquer forma, vamos trabalhar com o peso de 400 quilos. Eles podem chegar a 3 metros quando de pé e possuem uma altura de ombro de 1,10 m. Os felinos são projetados para um poder explosivo muito intenso, e isso se deve à alta quantidade de fibras musculares de contração rápida. Daí a razão pela qual os grandes felinos são alguns dos animais mais rápidos vivos. Os tigres siberianos, com sua construção muscular densa, podem correr muito mais rápido que os ursos. O tigre siberiano é conhecido por sua agilidade impressionante, com uma musculatura altamente definida e uma proporção de fibras musculares de contração rápida. Ele pode alcançar velocidades de até 80 km por hora. Mas antes que você pense que ele vai correr uma maratona, lembre-se, o tigre é um caçador de emboscada. A sua energia é gasta em explosões rápidas e mortais, não em corridas de longa distância. O urso pardo não é exatamente conhecido por sua velocidade, mas não o subestime. Com uma força brutal e inacreditável, este urso pode cavar, quebrar e esmagar quase qualquer coisa em seu caminho. As patas de um pardo, que podem medir até cerca de 20 centímetros, são ferramentas formidáveis de destruição. E embora ele não possa correr tão rápido quanto o tigre, ele compensa com uma resistência fenomenal. Sim, este tanque vivo pode lutar e perseguir por longos períodos, algo que o felino de elite não consegue igualar. E quantas habilidades de caça? O tigre siberiano é um caçador solitário e furtivo, aproximando-se de suas presas com uma precisão quase cirúrgica.
Quando está a uma distância de cerca de 20 metros, ele abaixa-se, quase se arrastando pelo solo e então pula, tentando morder o pescoço da vítima enquanto a imobiliza com suas patas poderosas. Ele pode matar presas grandes como alces e javalis e, ocasionalmente, pode até se aventurar a caçar ursos menores, mas geralmente prefere presas mais fáceis e menos arriscadas. O urso pardo é um onívoro oportunista. Sua dieta é incrivelmente variada, incluindo desde frutas silvestres e mel até grandes mamíferos como cervos e alces. E claro, ele é um pescador de primeira classe, especialmente durante a temporada de salmão. Quando se trata de caça, o urso usa sua força bruta e tenacidade para dominar suas presas. E vamos ser honestos, qualquer animal que tenha a audácia de caçar um alce adulto merece respeito. Agora, vamos falar sobre armamento natural. As garras do tigre siberiano são afiadas e retráteis, projetadas para agarrar e rasgar carne com uma precisão letal, o suficiente para causar danos graves a qualquer adversário. Já o urso pardo possui garras que podem crescer até 4 polegadas, cerca de 10 centímetros. Elas são menos afiadas que as do tigre, mas o tamanho e a força por trás delas compensam qualquer falta de precisão. Além disso, as enormes patas do urso são quase armas por si só, capazes de esmagar ossos com um único golpe. E não podemos esquecer as mordidas. O tigre siberiano possui mandíbulas incrivelmente poderosas, capazes de produzir uma força de mordida superior a 1000 psi, com caninos longos e afiados, perfeitos para perfurar carne e osso. O urso pardo, por sua vez, não fica muito atrás. Sua mordida é ligeiramente mais forte, cerca de 1200 psi, e seu crânio maior sugere uma mordida de maior alcance. No entanto, os caninos do urso são mais curtos e menos afiados, projetados mais para esmagar do que para perfurar. Quando se trata de combate, os estilos de luta desses dois titãs são bem diferentes. O tigre siberiano prefere a agilidade e a precisão, atacando rapidamente e mirando no pescoço do adversário. O seu objetivo é imobilizar e finalizar a luta o mais rápido possível. O urso pardo, por outro lado, utiliza sua força bruta e resistência. Ele prefere agarrar seu oponente usando suas patas enormes para desequilibrar e imobilizar. E uma vez que ele tem seu adversário sob seu controle, a sua mordida poderosa entra em ação, causando danos em múltiplas áreas. Considerando que quase nenhuma luta de tigre realmente dura mais do que 1 minuto ou 2, e mesmo assim é muito esporádica e não contínua, o urso pardo, por outro lado, pode lutar por muito mais tempo, já que seu corpo permite que ele faça isso. Eles têm mais fibras musculares de contração lenta do que um tigre, o que significa que o que eles perdem em poder explosivo compensam em resistência. Só para referência, algumas de suas lutas duraram mais de 10 minutos, e isso com certeza vence 1 minuto e meio que o tigre pode lutar. Além disso, eu não estou brincando quando eu digo isso. Houveram casos registrados de ursos pardos superando cavalos. Eu não estou falando de superá-los em uma corrida. Eu estou falando de um urso perseguir o cavalo até que o cavalo ficasse exausto. Sim, eu adoraria ver um tigre fazer isso. Para justificar ainda mais porque os pardos têm mais resistência, eles têm muito mais gordura, com sua densidade muscular sendo entre 45% e 50%. Isso significa que, peso por peso, o urso carrega mais gordura do que o tigre. Isso é surpreendentemente uma vantagem, pois ajuda a aumentar sua resistência, oferecendo energia para usar. Eu não estou afirmando que um urso obeso tem mais resistência, já que isso não é o caso. Ter mais do que a quantidade saudável de gordura esgotaria qualquer animal devido ao aumento de calor e peso. Eu estou simplesmente dizendo que a gordura é uma coisa necessária e pode ajudar a manter e extrair mais poder por longos períodos de tempo. Esta é apenas uma das muitas razões pelas quais os pardos têm mais resistência que os tigres.
Embora o corpo do tigre seja mais denso em músculos, isso não significa que eles sejam mais fortes. Ursos e felinos têm frames corporais diferentes, então você não pode comparar suas densidades musculares como uma proporção percentual. No entanto, o que você pode comparar é como seus músculos são usados e a quantidade de força por trás deles. Por exemplo, os membros posteriores de um pardo são construídos para a estabilização ereta, permitindo que eles fiquem de pé e lutem por longos períodos de tempo. Isso faz sentido, já que as patas e fêmures de um pardo são maiores e mais robustos do que qualquer felino vivo. Por outro lado, os membros posteriores de um tigre são usados para movimentos mais abruptos, como pular nas costas de uma presa. E falando de tigres caçando, devemos provavelmente abordar essa questão, que são as estatísticas dos conflitos entre tigres siberianos e ursos pardos. Muitos de vocês provavelmente ouviram falar de tigres caçando ursos pardos, e embora isso não seja exatamente falso, leva a muitas crenças distorcidas. Tigres siberianos vão atrás de ursos pardos juvenis ou mães hibernantes, essencialmente como qualquer outro grande felino. Eles caçam os indivíduos menores e mais fracos quando estão desprevenidos, como quando os ursos estão dormindo. Essas situações compõem a maior parte, se não todas, as estatísticas biológicas sobre as interações com os ursos pardos, e isso faz muito sentido, já que os felinos são carnívoros de emboscada, que evitam lutar com adultos saudáveis e enfurecidos de frente. Então, o que acontece quando esses dois colossos se encontram em um confronto direto? É uma batalha entre a astúcia e a força bruta, a agilidade contra a resistência. O tigre pode ser mais rápido e mais ágil, mas o urso tem tamanho, força e uma resistência que o torna um oponente formidável. Em termos de pura força e capacidade de luta, o urso pardo tem a vantagem, mas nunca subestime o poder e a letalidade de um tigre siberiano. Em um combate, cada movimento conta, e a menor falha pode significar a diferença entre a vida e a morte. Garras e mordidas obviamente estarão em jogo em um cenário de luta entre tigre e pardo. Ambos têm isso, então ambos serão usados, mas há uma diferença bastante significativa entre suas armas. Um tigre tem garras curvas e retráteis, que são um pouco mais afiadas do que as do urso. Elas também são usadas principalmente para capturar presas em fuga e rasgar sua carne. Embora as garras do tigre sejam mais afiadas do que as do pardo, elas são um pouco menores. As garras de um urso pardo podem crescer até 10 centímetros e são usadas para agarrar o chão, cavar e, claro, para brigar. Mas talvez as garras não sejam o único fator ao considerar a eficácia do golpe. Ao que elas estão presas, ou seja, as patas, é outra coisa que devemos levar em consideração. As patas de um urso pardo são enormes. Apenas para referência, é tão grande quanto a cabeça de um humano. Por outro lado, as patas de um tigre siberiano medem cerca de 25 centímetros de diâmetro. Ainda assim, é bem grande. Porém, significa que as patas de um pardo são quase 2 vezes maiores, mas também indica que elas teriam um golpe mais forte. Elas simplesmente teriam mais força dada a vantagem de tamanho, a diferença de peso entre o urso e o tigre e a distribuição muscular do urso tendo uma região do ombro mais concentrada. No entanto, as patas são apenas metade da batalha. Morder, obviamente, será outra preferência nesse cenário de luta teórica. Ambos têm mandíbulas incrivelmente poderosas, mas deve-se notar que o pardo tem uma mordida ligeiramente mais forte. No entanto, a força de mordida de cada indivíduo é tão próxima que realmente não importa. Os caninos contam uma história diferente. O crânio do tigre é estritamente projetado para uma dieta carnívora, com seus caninos sendo ligeiramente mais longos e mais robustos, perfurando a carne com mais facilidade. E falando em vantagens, quem luta melhor, um tigre ou um pardo? Essa pergunta tem uma resposta óbvia, então vamos direto ao ponto. O pardo é um lutador corpo a corpo. Ele prefere agarrar, imobilizar e jogar seu peso em cima do seu oponente. Ele não vai frequentemente para o pescoço, mas morde qualquer área que possa alcançar.
Isso, por sua vez, deixa feridas pelo corpo, em vez de uma área concentrada. Suas enormes patas também são usadas como ferramentas de manipulação, ajudando-os a desequilibrar e imobilizar seus oponentes. O tigre, no entanto, luta de maneira única entre os grandes felinos. Ele também gosta de lutar em pé, nas patas traseiras. Tendem a preferir golpear com as patas e bater em seus oponentes, em vez de lutar. Além disso, eles gostam de quase imediatamente ir para o pescoço quando seu oponente está no chão. Isso é diferente do método de briga e força bruta do pardo. O urso gosta de mergulhar e imobilizar seu oponente no chão, enquanto o tigre prefere golpear e saltar para a ação. Certo, já temos nossas análises individuais. Dito isso, quem vence em uma luta entre um tigre siberiano e um pardo, caso os oponentes estejam em seu ápice de forma física e a batalha seja em campo aberto? Se não ficou óbvio já, a minha resposta nessa análise com novas informações é que o pardo levaria essa sem dúvidas. Agora, eu não estou dizendo que é um massacre total, mas o urso vence com uma dificuldade moderada. Mas claro, o urso sairia ferido desse embate, muito ferido. Porém, campeão, o tigre atacaria apenas a pele e gordura do pardo, seus órgãos vitais estariam preservados e no final o felino estaria exausto. Assim, o pardo finalizaria com sua resistência e suas patas, que são verdadeiras bombas de força física. Então aí está. Mal posso esperar para ver todos os fãs de tigres indignados nos comentários, da mesma forma que a editora do canal ficou quando produziu esse vídeo. Olhe nos comentários, ela deve estar por aí com a sua revolta, destilando ódio contra mim. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a 500 mil inscritos. Sua inscrição e like são gratuitos e você ainda fica por dentro de todos os vídeos que postamos por aqui. Obrigado por assistir. Fui!